Olá, olá, galerinha do YouTube, galerinha do canal. Tô eu aqui de novo com mais um vídeo e uma dica para vocês, pessoal. E a dica de hoje é a seguinte, galera: o segredo para soldar qualquer placa eletrônica. Eu vou revelar para vocês o segredo para soldar qualquer placa eletrônica. Beleza, pessoal? Mas antes de começar o vídeo, já vou pedindo pra galera aí dar aquele like, compartilhar o vídeo, ativar o sininho, se inscrever no canal. Lembrando a galera que é tudo de graça e não paga nada, pessoal, beleza? Então vamos ao vídeo, pessoal. Galera, o que que acontece? Eu vou explicar aqui o segredo para soldar qualquer placa eletrônica. E essa explicação vale para a galera que está iniciando e também para a galera que já sabe, mas às vezes comete muitos erros aqui para soldar as placas eletrônicas. Beleza? Tem uma galera que sabe, já solda durante muitos anos, mas não solda aí do jeito correto. E eu vou explicar para vocês exatamente o segredo para vocês fazer uma solda boa aqui nas placas eletrônicas. Até porque se vocês fizerem uma solda ruim com uma solda fria, o contato não vai dar um contato ou em pouco tempo vai dar problema. E eu vou estar explicando para vocês aqui exatamente como é que é isso. Galera, então, aqui eu tenho duas placas. Essa placa aqui é uma placa de uma televisão antiga, tá? Mas é uma placa de circuito eletrônico. É uma placa de televisão antiga, mas é uma placa de circuito eletrônico. É igual essa placa aqui. Essa aqui é a placa de um PC, beleza? Essa já é bem moderna, mas mesmo assim, tá? A placa de um PC, uma placa gigabyte. Essa daqui já é diferente pelo seguinte, porque essa daqui, ela tem componentes eletrônicos aqui embaixo, tá? Ela pega componentes eletrônicos por baixo e pega componentes eletrônicos por cima. A maior parte dos componentes eletrônicos delas estão todos em cima, beleza? E essa daqui pega só por cima, ela não tem componentes eletrônicos por baixo. Se tiver aqui é bem pouquinho, não, mas não tem não, que ela é antiga. Mas mesmo as placas modernas, tem placas modernas também que só tem o componente por cima, isso é relativo, ok? Então, pessoal, o que que acontece aqui? Vamos chegar logo o que a galera está querendo saber. Pessoal, o segredo para soldar qualquer placa eletrônica é o seguinte, galera. Se você vai soldar um componente aqui ou retirar um componente de qualquer uma dessas placas aqui, primeiro de tudo você tem que fazer o seguinte: você tem que se certificar de que a parte que você vai fazer a solda está bem limpa em qualquer placa eletrônica, ou nessa ou nessa. Você vai ter que se certificar de que a placa não tem gordura, de que a placa está completamente limpa para você fazer a solda. Se a placa tiver com vestígios de gordura, alguma sujeira, o que que você vai fazer? Você vai pegar um álcool. Não precisa ser o álcool isopropílico, não. Pode ser o álcool comum. Você vai pegar o álcool, vai jogar na placa, vai pegar um pincelzinho ou uma escovinha, tipo cortada aqui, vai fazer assim, ó. A parte que você vai trabalhar, tá? Você vai limpar, joga o álcool aqui, ó. E você vai limpar toda a parte que você vai soldar. Beleza, galera? Aqui a solda do estanho, tá? Ela tem que estar bem limpa, pessoal, tá? Ela tem que estar bem limpa para poder vocês fazer a solda. Assim como a ponta do ferro também tem que estar estanhada, ok? Vocês podem deixar a vela, aqui eu deixo uma vela aqui, que aqui eu já vou limpando a ponta do ferro, ó. Ela tem que estar bem limpa e estanhada para a solda pegar perfeita. Beleza, galera? Esse é um dos segredos da solda. Ok? Você não vai com ponta do ferro suja, não. Senão você não vai soldar direito. Você vai até estourar, acabar com a placa e não vai soldar, beleza? Essa é uma das dicas, pessoal. Limpa bem a placa se a placa estiver suja, tá? Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Se tiver com gordura, o que for, um álcool ou thinner. Thinner é o redutor usado para dissolver tinta. Você joga aqui também e faz a mesma coisa na parte que você for soldar.
estiver suja, beleza, pessoal? E sempre faz isso para retirar a poeira, mesmo que a placa não estiver suja, beleza? Em qualquer placa que você for soldar, ok, pessoal? Galera, o que acontece aqui? Acontece que o pessoal comete muito erro aqui na placa, exatamente por causa disso, tá? Um dos erros são o seguinte, galera, vir aqui, ó, eu vou soldar esse componente eletrônico aqui, eu vou retirar esse componente eletrônico aqui. Suponhamos que seja esse capacitor, um exemplo para a galera ver. Aí a galera vai vir aqui com ferro sujo, beleza? E às vezes a placa também não tá limpa. Aí a galera vai vir aqui e vai querer soldar, vai meter aqui, ó. E às vezes vai acontecer que você não vai conseguir dissolver essa solda por causa da sujeira. E aí você vai ficar forçando o ferro. Tem aquela galera que está aprendendo que força o ferro. E você vai estar forçando o ferro aqui, o que vai acontecer? Vocês observem que a trilha de cobre é a trilha fininha, galera, olha. Observem bem de perto. E essa daqui ainda não é tão fina. Tem aqui na placa-mãe que você não pode demorar aqui na placa-mãe, ó. Como é que as trilhas é mais fina ainda, beleza? Ó, então, se você vai demorar com ferro aqui, em cima do componente, você observa que o componente está ligado na trilha. Você vai conseguir soldar até você demorando muito tempo, mas às vezes você vai soldar e vai quebrar a trilha exatamente aqui, galera, olha. Nessa divisazinha aqui que está o componente, onde está minha unha aqui, ó, presta atenção, ó. Ele quebra aqui e você não percebe. E você troca o componente eletrônico, às vezes a placa vai funcionar. Ela vai funcionar enquanto está encostando aqui que você quebrou. Você partiu, trincou, beleza? A trilha de cobre. Mas daqui a pouco ele vai começar a dar um mau contato aqui, beleza? Vocês entenderam, pessoal? Então, o segredo que eu estou passando para vocês é o seguinte. Limpou bem a placa, isso para vocês fazerem uma solda perfeita. Limpou bem a placa para evitar de estar forçando o ferro, porque aí não esquenta, não dissolve para vocês tirar, vocês vão esquentando aqui, tentando dissolver para vocês puxar o componente aqui. Então, isso exatamente quebra, do jeito que eu acabei de falar. Então, esse é um dos segredos que eu estou falando para vocês. A placa limpa com álcool, limpa, porque a placa suja, a solda não pega. E se vocês soldar, quebra a trilha, entenderam agora, galera? É por aí, tá? Esse é o primeiro segredo. Galera, e o segundo segredo é o seguinte, galera. O segundo segredo, a ponta do ferro estanhada aqui, ó. A vela ela limpa, galera, parafina. Ó, limpou, beleza? Por exemplo, a ferra do solda limpou. Às vezes, em algumas placas tem um verniz forte em cima da placa, alguma coisa, algum tipo de resina. Se você, a ponta do ferro tá limpa, beleza, eu vou ali e vou soldar. Só que você vai chegar aqui, não vai conseguir derreter. Aí você não vai forçar de novo. Presta atenção, ó. Aí você chega aqui e não conseguiu derreter. Você vai forçar de novo para ferrar a placa, quebrar a trilha. Você não vai fazer isso. O que você vai fazer? Esse é o segundo segredo. Você vai vir aqui, ó. Você limpou a ponta do ferro para você soldar, amolecer aquela solda ali para você tirar o componente. Você vai vir aqui e vai fazer exatamente isso aqui, ó. Pega o estranho, coloca um pouquinho aqui, ó. Coloca um pouquinho aqui na ponta do ferro, beleza? Ó. Aí você vai lá no componente que você quer tirar, aí você amolece ele, que aí ele já vai amolecer, tá, galera? Esse é o segredo. Galera, e um outro segredo que costuma nem ser segredo, esse eu tô falando pra galera amolecer e puxar por cima, beleza? Mas, galera, o que acontece? Você nem sempre vai fazer isso. Por que você não sempre vai fazer isso? Porque tem aquele pessoal que esquenta a placa, isso acontecia muito. Eu vou esquentar a solda aqui, ó. Eu vou esquentar a solda para tirar esse componente. Eu vou usar
O que para tirar essa solda que tá aqui? Ó, soldei aqui, a galera fazia assim, ó. Eu vou usar o que para tirar essa solda que tá aqui para tirar o componente? Aqui tem solda. Ó. Dou um exemplo para vocês, ó. Sabe o que a galera fazia? A galera chegava aqui com um pincel cortado, fazia isso aqui, ó. Ó. Vocês entenderam? Olha o que eu fiz. Eu fiz exatamente o que a galera fazia, ó. Amoleci a solda, peguei o pincel e joguei a solda pro lado. Galera, tu nunca faz uma coisa dessas. Você sabe por quê? Pelo seguinte, essa solda que você varreu daqui pro pincel, você joga ela para lá, ela tá mole, ela tá que nem água. Ela vai encostar num componente desse que não pode dar contato com outro, porque cada componente desse é ligado independente. E ela vai dar um curto na placa, vai queimar a sua placa. Beleza? Olha como é que ela escorreu, ó. Tá vendo, ó? Eu esquentei ela, ó. Eu fiz só isso aqui, ó. Esquentei ela, fica que nem água. Você derrete ela, fica que nem água. É o estanho, ó. Olha lá, você joga, ela vai, ó. Beleza? Muita gente faz isso aqui. E eu já vi muita gente queimar placa eletrônica por causa disso aqui. Ok, pessoal? Galera, você não vai fazer isso. Você vai usar o sugador de solda, galera. Olha, o sugador de solda, beleza? Como que tu vai usar o sugador de solda? Galera, esse capacitor aqui, vou dar um exemplo para vocês. Ele é grande, tá? Mas para evitar de vocês esquentar em cima e ficar puxando, é muito fácil de usar ele. Eu vou explicar, ó. Vocês apertam aqui, puxou, ó. Aqui, esquentou essa parte de cima. Aí você vem com ele e faz exatamente isso aqui, ó. Tira um lado. E esse sugador meu não tá muito bom, tá? Mas dá para me dar o exemplo para vocês. E sempre o bico do sugador tem que estar limpo, ok, pessoal? Ó. Veio aqui, esquentou, ó. Um lado, ó. Se tiver ruim de sair, bota mais um pouquinho de solda, ó. Botei mais um pouquinho de solda, ó. Beleza? E aqui, pessoal, ele já vai sair, ó. Vocês viram como é que é? Vocês entenderam? Então, galera, esse é o segredo, tá? Esse é o segredo. Para vocês fazerem. Se tiver ruim aqui, ó, às vezes a solda tá muito ruim de você derreter ela aqui. Você vai pegar mais um pouquinho de solda, colocar aqui no bico do ferro e você vai lá, que aí vai encostar só que você já vai conseguir derreter. Olha lá, só encostou, ó, já conseguiu derreter, porque você botou um pouquinho de solda. Porque às vezes só com a ponta do ferro você não consegue derreter. Ok, pessoal? Então é isso aí, galera. É essa dica que eu tenho que dar para vocês, tá? E até nos componentes aqui, eu peguei a placa-mãe, mas não expliquei para vocês. Galera, esses componentes podem ser trocados. Os componentes, uma grande parte aqui, sendo que esses aqui só com soprador térmico, que a galera consegue trocar, tá? Agora, cristalzinho, reguladorzinho, capacitor, diodo, a galera consegue trocar com ferro de solda. E aqui, exatamente, vocês têm que usar, exatamente, isso que eu falei com vocês, esse segredo que eu falei com vocês aqui para essa placa. Tem que usar exatamente isso, porque ela é muito mais sensível. Ela é muito mais sensível do que aquela placa de televisão que eu acabei de mostrar para vocês. Ok, pessoal? Vocês notam que os componentes, vocês conseguem. Essa solda daqui, muitas das vezes, se amolecer essa solda daqui, você não vai conseguir amolecer ela, você chegar aqui com os ferros assim, ó. Você não vai conseguir. E isso não insiste que a trilha dela é muito fininha, beleza? Então vocês vão ter que esquentar, tá? Como eu acabei de falar para vocês, vim aqui esquentar para vocês resolver isso, do jeito que eu falei com vocês na outra placa, beleza, pessoal? Então é isso aí, galera. Tá dada a dica para vocês aí.
Lembrar a galera mais uma vez para dar aquele like, compartilhar o vídeo, ativar o sininho e se inscrever no canal. Lembrando a galera que é tudo de graça e não paga nada. Beleza, pessoal? E muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, galera.